Existe um ditado popular que diz o seguinte, que o homem, ele é fruto do meio. O homem é fruto do meio. Então, se o homem é fruto do meio, todos nós deveríamos ser gente ruim, gente que não tem amor aos pobres, gente que não ama os animais. Todos nós deveríamos ser pessoas que iríamos esquartejar umas às outras. Todos nós deveríamos apedrejar uns aos outros. Por quê? Porque, segundo essa cultura, o homem é fruto do meio. Mas quem disse isso estava querendo dizer, ele desenvolvia um princípio de Pestalozzi que dizia o seguinte, que o homem é como uma planta. Se bem regado, ele vai produzir. Então, quando ele diz que o homem é fruto do meio, ele está dizendo que se nós semearmos o amor, nós vamos colher o amor. Se nós tratamos mal os pobres, nós seremos cobrados por Deus. Se nós tratarmos mal os animais, nós seremos mordidos pelos animais ou atacados por ele. Então, essa é a lei natural das coisas. O fruto não cai longe da árvore. Geralmente, o fruto só cai perto de uma árvore, a não ser que haja uma ladeira. Se o pé de manga está próximo à ladeira, ele cai, a manga vai rolar, a manga vai cair, vai rolar. Então, geralmente, se a pessoa segue pessoas que praticam o mal, ele também vai ter tendência para praticar o mal. Mas há na história um homem chamado Sadhu Sada Singh. Ele era missionário na Índia. E ele se converteu já bem jovem. E ele era de uma religião hindu. E o seu pai disse, olha, não seja cristão não. Se você não for cristão, eu vou te dar todo o tesouro da família, o ouro da família. E o pai dele abriu um baú cheio de ouro e de presentes e falou, isso aqui é a herança da família. Se você não seguir esses cristãos e você seguir a religião hindu, tudo isso vai ser seu. Mas ele já estava à beira do suicídio. E ele disse, se Jesus aparecer para mim, eu não tiro a minha vida e vou seguir a Jesus. E Jesus apareceu para ele. E
na visão que ele teve de Jesus, quando ele conta na sua biografia, ele diz que os olhos de Jesus eram tão lindos que ele não conseguia ver mais nada. E ele simplesmente dizia: os olhos, os olhos, os olhos, os olhos. Quando perguntavam para ele como é que era Jesus, ele só dizia: os olhos. Eu só conseguia olhar para os olhos. Os olhos de Jesus brilham, são muito lindos, os olhos de Jesus. E ele seguiu o caminho dele. Ele foi para as montanhas pregar o evangelho. Ele se tornou sadhu, mas o sadhu, geralmente, na Índia, é um homem que já constituiu família, que ele já é de uma certa idade, ele não tem mais filhos para criar, os netos já cresceram, ou ele é viúvo, então ele se torna um sadhu, que significa homem santo. Ele bota uma túnica amarela, bota um turbante na cabeça e vai para as montanhas. E todos o procuram para que ele dê conselhos para ele. Só que algumas partes, na fronteira, pelo menos, da Índia, no Nepal, há partes geladas, e ele escolheu justamente essa parte para evangelizar. E aí ele queria usar a cultura deles, e ele andava descalço. Como os sadhus andavam, e como o povo daquela região andava. E os pés dele machucavam. E por onde ele andava ficava a marca do sangue. E ele ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Sadhu Sadasingh. Quando as pessoas o procuravam para ouvir conselhos, segundo a tradição hindu, ele falava de Jesus. E ele falava dos olhos de Jesus. Os olhos de Jesus. E um dia ele chegou em uma casa para pregar, e ele falou que Jesus era muito bom e que Jesus amava as pessoas. E ali morava apenas um homem idoso e o seu netinho. Ele não tinha filho, ele criava o neto. Ele falou: olha, Jesus é muito bom, Jesus ama as pessoas, Jesus ele quer o bem das pessoas, Jesus ama os pobres, Jesus ele só quer fazer o bem. E aí, depois de falar tanto de Jesus, ele orou e foi embora. E aí o menininho perguntou para o avô: vovô, quando é que Jesus volta aqui de novo? Ele disse: Jesus, como? Ué, não era Jesus que estava aqui? Disse: não, era um missionário. Sadhu Sadasingh. Era o missionário que estava aqui pregando para nós. Mas aí ele disse: mas por que você está chamando ele de Jesus? Ele disse: olha, porque o que ele falou para nós
que Jesus fazia, ele também faz. Então eu fiquei confuso, que se ele não seria o próprio Jesus, porque ele fala igual a Jesus. E aí, um dia ele, na sua peregrinação, chegou em uma cidade onde o chefe da cidade era um líder hindu. E todos teriam que obedecer a ordem daquele líder. E ninguém podia falar de outra religião ali, senão da religião hindu. E Sadhu Sadasingh começou a pregar, falar de Jesus. Quando as pessoas vinham até ele, o consultar, ele ia e falava da Bíblia. Ele falava de Cristo. E aí foram anunciar o líder hindu da aldeia. Disseram, tem um homem aí, um jovem, de roupas amarelas, que ele não segue o seu conselho. Ele é conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, anda descalço, e ele fala de um tal Jesus. E o hindu, o chefe do vilarejo, disse, vai lá, pega ele, tem um poço onde a gente joga as pessoas que não conformam com a nossa religião. Vai lá, joga ele dentro do buraco, do poço. Era fundo aquele poço. E tranca. Havia uma porta em cima. Tranca e traz a chave para mim, porque só aquele líder hindu tinha a chave do poço. Então pegaram o missionário e jogaram ele dentro do poço do vilarejo. E quando ele bateu ali dentro, que ele caiu, ele sentiu que ele não teve impacto nenhum, mas que algo amorteceu a sua queda. E ele, porque era escuro, era muito escuro, e ele pensou, eu caí em cima de algum tecido, de alguma roupa, de alguma coisa que me amorteceu a minha queda. Deve ter aqui roupas, ou algum tipo de colchão, alguma coisa, porque estava no escuro. Mas aí ele começou a sentir um mau cheiro muito forte, de carne podre. E aí ele desconfiou. O que está aqui, debaixo dos meus pés, são corpos de pessoas podres que já foram jogados aqui e morreram. Nunca saíram daqui. Estão mortos dentro do poço. Havia dezenas, centenas de corpos das pessoas que não concordaram com a ordenança do líder hindu. E na sua intolerância, ele jogava dentro do poço e trancava o poço.
E ele ficou ali. E como ele era tão fiel a Deus, ele orou: Senhor, manda aqui um livramento. E aí, depois de alguns dias, do nada, a porta lá em cima se abriu e jogaram uma corda dentro do poço. Ele segurou na corda e alguém puxou ele para cima e jogou ele para fora do poço. E ele, quando olhou para o lado, não viu ninguém. E aí ele começou novamente a pregar na cidade, no vilarejo. E aí o líder hindu foram avisar para ele: o homem que você prendeu no poço, o missionário, ele está pregando de novo. Ele disse: mas como pode? Eu vou lá ver minha chave, porque só eu tenho a chave. E ele foi lá no seu baú, onde ele guardava a chave, e a chave estava lá, no mesmo lugar. Misteriosamente, alguém foi lá no poço e abriu o poço para que o missionário saísse. E ele ficou livre. Então o hindu, crendo que havia acontecido um milagre, acreditando, porque ninguém tinha chave, só ele, falou: deixa ele pregar, deixa ele continuar pregando, porque só pode ter sido Deus que tirou ele de lá. Porque o líder hindu era o único que tinha chave. E ele saiu do poço. Mas o que eu quero frisar, além do milagre e da vida do missionário, do apóstolo do pé sangrento, é o seguinte, que muitas vezes nós estamos vivendo momentos assim. Estamos vivendo em cima de mortos. Estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, uma geração podre, uma geração morta que já morreu e não sabe, uma geração que não tem amor, uma geração que quer fazer justiça com as próprias mãos, uma geração que quer matar. Ele quer matar o irmão por quem Jesus morreu por ele. Jesus já morreu para salvar a humanidade, mas ele quer matar a humanidade de novo. Ele quer ser Deus. Ele quer exterminar. E ele não ama os diferentes. Ele não ama o pobre. Ele é o líder de uma tribo que joga no poço pessoas que ainda estão vivas, para que eles fiquem sobre mortos, sobre outros que já morreram e também morram. Mas Deus, Ele quer nos livrar disso. Ele não quer que a gente viva
em cima de cadáveres. Ele quer que a gente saia e viva, mas não seja mais um cadáver como aqueles. Porque a geração que nós vivemos é uma geração de pessoas que muitas vezes dizem conhecer a Deus e dizem conhecer Jesus, mas não agem como Jesus. Lembra do menininho que eu contei a história? Ele perguntou para o avô dele: quando é que Jesus volta aqui de novo? Porque o missionário, ele era um cristão. E você sabe o que significa cristão? A palavra cristão, na etimologia, significa miniatura de Cristo. Foi um termo, foi um apelido que colocaram nos cristãos primitivos. Olha lá o cristão, olha lá a miniatura de Cristo, olha lá o cristinho. Ele é igual ao outro. Porque eles eram todos parecidos. Mas na nossa geração, os cristãos não são iguais. São todos diferentes. Uns estão mortos dentro do poço e outros estão vivos, esperando o milagre acontecer. Que nós possamos estar vivos para Deus. Fica na paz.